Saúde da igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero externar minha felicidade de estar aqui. Já fazia bastante tempo que vínhamos combinando de ter essas palestras, o que me gerou bastante expectativas. Mas, por outro lado, Deus sabe todas as coisas. Foi bom que pude me preparar mais. E também é um tema que, se eu tivesse que falar há 2 anos atrás a respeito dele, não falaria com a mesma destreza que estou falando hoje. Isso porque há 2 anos atrás, estava com 1 ano só que eu tinha terminado de escrever o livro Calvinismo Explicado e estava começando ainda as minhas pesquisas para o volume 2, que eu quero tratar justamente sobre esse assunto, que é os pais da igreja. Isso porque me bateu ali uma certa curiosidade, visto que eu sempre vejo, não só no ambiente acadêmico, mas no ambiente mais popular, que calvinismo é uma novidade. Ele surgiu ou na época da Reforma, ou que tem as suas raízes em Agostinho de Hipona, que já é no século V, mas que durante 500 anos a igreja não sabia nada a respeito disso. Não sabemos nada do que é conhecido hoje por calvinismo. Veja. O calvinismo realmente surge na época da Reforma. Mas o que nós estamos a falar é se as doutrinas que os calvinistas defenderam, se já existiam antes deles. Essa é a questão. O que não existia por nome só, né? O calvinismo surge por nome na Reforma Suíça. Claro, com suas peculiaridades em termos reformados. Mas se eu for afunilar e mudar esse nome e dizer assim, as doutrinas da graça, conforme foi explicado por aqueles reformadores, tem uma base nos primeiros pais da igreja ou nos pais da igreja em geral? Essa é a pergunta a se fazer. Se eu olhar para trás e disser assim, não, existe calvinismo, não existe calvinismo lá, porque o calvinismo, como o próprio nome diz, é um movimento iniciado na Reforma. Mas as doutrinas, conforme foram ensinadas por aqueles reformados, aqueles homens da Reforma, se elas nasceram ali, se é um rompimento com o passado, se é uma novidade, e se nasceu nos pais da igreja, se é dos pais da igreja tardios, né? Ou seja, já no final ali da patrística, porque os primeiros cristãos não conheciam nada dessa doutrina. Então esse é o grande questionamento e nós vamos trabalhar um pouco disso nessas 4 palestras. Hoje nós vamos fazer uma introdução geral aos pais da igreja. Nós temos que saber quem são esses indivíduos, quem são essas pessoas. E qual é a importância de trabalhar esse tema e a importância de se conhecer e onde deve acertar e onde não pisar. Porque, como é uma época diferente, você precisa de uma ambientação para não acontecer o que tem acontecido também em outros lugares. De querer pegar o que há de pior nos pais. Esse era um conselho que João Calvino já dava, falava o seguinte: os papistas, que ele chamava os papistas, são os católicos romanos, né? Ele chamava de papista. Ele falava, os papistas, eles realmente se baseiam nos pais da igreja. Porque esse era o argumento dos papistas contra os reformados. Os reformados estavam inovando, estavam criando novas doutrinas. Que a doutrina reformada não tinha base nenhuma na história da igreja. Então, eles eram o quê? Essencialmente uma seita. Você estava criando algo totalmente novo, é essencialmente uma seita. Esse era o argumento papista. E o João Calvino responde, não,
Vocês realmente se baseiam nos pais da igreja. O problema é que vocês se baseiam no que há de pior nos pais da igreja. E não naquilo que há de melhor dos pais da igreja. E aí ele começa a montar todo um argumento mostrando do porquê que a nossa doutrina não é uma doutrina nova. Então, quem são os pais da igreja? Agostinho, que esse é o principal dos pais da igreja, tá? Essa é a data de nascimento dele, data de morte, 354, 430 depois de Cristo. Foi bispo de Hipona. E o mais importante para a igreja do Ocidente. Chamavam de pais da igreja os apóstolos e os patriarcas, só isso. Ele achava que pais da igreja eram os apóstolos. Ele não tinha essa noção que nós temos hoje de pais da igreja. Por quê? Porque ele estava no começo. Ele era os pais da igreja, mas ele não se entendia, ele não se via dessa forma. Ele não se via como ele sendo um pai de uma igreja que perduraria aí por 2.000 anos. Mas atualmente, nesse momento histórico, mas isso não foi, né, não é de agora não. Isso aí desde a época da Reforma já é assim. E antes da época da Reforma também já era assim. Se chamavam de pais da igreja os autores cristãos que escreveram e ensinaram a igreja entre o século I e o século VIII. Aqui, os especialistas eles acabam por ter algumas discordâncias. Uns acham que isso é até o século VI. Outros acham que acabou até com Agostinho. Outros acham que vai até o século VIII, que encerra com João Damasceno. E alguns outros, como mesmo alguns reformados, inclusive, alguns reformados, como William Perkins, por exemplo, ele acha que pai da igreja não é necessariamente esses indivíduos antigos, mas sim todos aqueles homens na história que contribuíram fortemente com o fortalecimento dos nossos dogmas. Então ele vai dizer que Tomás de Aquino é um pai da igreja, ele vai dizer que Lutero é um pai da igreja, que Calvino é um pai da igreja. Então ele vai chamar esses homens de pais e às vezes até de apóstolos, como Teófilo Gale chama, né? Mas não apóstolo no sentido forte do apóstolo bíblico, mas daquele apóstolo no sentido daquele que fortalece a doutrina, que ensina a doutrina, que fundamenta a igreja. Mas esse aí é o sentido menos apropriado para nós. Esse sentido mais amplo, né? Não há unanimidade na comunidade cristã sobre quem são os pais da igreja. Isso é verdade. Por isso que no próximo slide eu vou apresentar o nome dos pais da igreja. Mas esse que assim que é consenso para todo mundo. Mas existem outros pais da igreja que são pais da igreja para uns e para outros não são. E aí eu vou mostrar para vocês o porquê disso. Mas costuma-se chamar pai da igreja aqueles que mantiveram sua ortodoxia de doutrina, foram aceitos pela igreja como elos importantes de transmissão da fé cristã, foram santos e terem vivido entre o final da era apostólica, ou seja, o pai da igreja, isso aqui tem um pequeno detalhe aqui. Tem pais da igreja que foram contemporâneos dos apóstolos. Por exemplo, Clemente Romano, ele conheceu pessoalmente São Paulo e São Pedro. Então daí você imagina a importância de um escrito que um indivíduo desse tem. Se ele conheceu pessoalmente os dois e foi discipulado por Paulo, então o escrito de um homem desse é de extrema importância para a realidade da igreja. Então, imagina só, Clemente Romano, ele é citado na Bíblia. Você vê a importância desse homem. É citado em Filipenses. E tem os escritos dele. E a gente simplesmente passa por isso. Não. Eu acho que eu sei mais do que Clemente Romano. E conheceu Paulo pessoalmente. E aí eu mesmo vou ler aqui a Bíblia aqui, eu mesmo vou descobrir aqui as verdades que ninguém mais descobre, né? Vivido entre o final da era apostólica, isso daqui coloca entre aspas, tá?
Porque, na verdade, o que eu quero dizer aqui com o final da Era Apostólica é que o período patrístico ele é marcado por esse fim do último apóstolo. Ou seja, o último apóstolo morreu, então agora a igreja estava sob o comando de outros homens. Mas existem sim pais da igreja, homens que foram contemporâneos de Paulo e Pedro e os apóstolos, que têm escritos. Um outro exemplo é, quem lembra de Barnabé? Né? Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação, né? Tem essa canção, né? Mas existe uma carta de Barnabé. E Barnabé é citado na Escritura. Existe uma carta de Barnabé. Existe também o Didaquê, que é um catecismo que foi escrito no primeiro século, quando os apóstolos ainda eram vivos. Então, são documentos importantíssimos de como era a fé dos primeiros homens. Vamos lá, a apostólica ali é o ano 100, vamos dizer assim, e as mortes de João Damasceno, que é entre os anos até 750, até o século VIII. Depois, ele não passou disso não, posso lhe garantir. E no Oriente, e Isidoro de Sevilha no Ocidente. Aqui a gente já vê como pode haver discordâncias. Ou seja, os pais da igreja para o Oriente já não são os mesmos para o Ocidente. E tem, por exemplo, Santo Agostinho. Ele é um santo no Ocidente, mas ele já não é no Oriente. Apesar dele ser considerado como pai da igreja lá. Então, muda de importância. Um homem e outro. E aí, além disso, tem aquelas igrejas orientais, antiguíssimas, e que são totalmente desconhecidas para nós. Então, por exemplo, Igreja Oriental Armênia, Igreja Oriental Copta, Igreja Oriental Siríaca. Essas igrejas são totalmente desconhecidas para nós. E cada uma dessas tem os seus pais da igreja. E assim, nós protestantes, e aí a gente pode... alguém pode querer se coçar, mas nós somos herdeiros de uma tradição católica romana. Nós saímos de lá, estávamos lá, saímos de lá. Então nós, protestantes, somos cristãos ocidentais. E como cristãos ocidentais, nós consideramos como pais da igreja aqueles mesmos pais da igreja que a Igreja Católica Romana tomou para si. Olha aqui, ó, para nós, os protestantes, tendemos a considerar como pais da igreja somente os grandes homens até o século VI. Veja bem, entendemos. Isso não quer dizer que são todos. Os luteranos, por exemplo, vão além disso. Pois após isso, a doutrina se corrompeu muito. Então pensa que depois do século VI, houve um desvio tão grande de doutrina que aqueles homens têm menos autoridade que aqueles primeiros. Há algumas controvérsias sobre se consideramos alguns hereges como pais da igreja. Como Orígenes. Orígenes, ele defendeu o universalismo. Orígenes foi um pai da igreja do segundo século. De extrema importância, foi o homem mais capaz do seu tempo, em termos de teologia, de filosofia. Mas ele defendeu que até o diabo, no último dia, seria salvo. É bom para a gente atentar para isso, para a gente já começar a raciocinar que não é porque que ele viveu perto dos apóstolos, não é porque ele é muito antigo, que a doutrina era mais pura. É isso aí que a gente tem que tomar cuidado. E Tertuliano, né? Tertuliano, também um grande homem de Deus, mas que no final da vida caiu no montanismo. O montanismo, ele era uma doutrina gnóstica que acreditava que o Espírito Santo revelava as doutrinas além da Escritura através de uma ação direta do Espírito Santo. Isso aí foi condenado já na época, no segundo século, né? E é muito semelhante a algumas igrejas que a gente conhece hoje, né? Em que as pessoas elas entravam num transe,
Elas falavam uma língua que ninguém entendia e depois dizia que Deus tinha revelado a elas tal e tal coisa e defendiam que o dom de profecia estava vivo. Essa seita gnóstica do segundo século foi chamada, nessa crença, né, gnóstica, foi chamada de montanismo. E foi condenado pela igreja, já foi condenado pela igreja da época, né? E Tertuliano, ele no final da vida, acabou se aproximando dessa crença. Aqui, ali. Então aqui temos uma relação de pais da igreja. Esse slide aqui ele vai ficar disponível, depois vocês podem levar com os senhores. No século I, vou colocar aqui os principais, tá? Inácio e Policarpo. Policarpo é aquele famoso discípulo de João. Policarpo foi discípulo de João. Tem Justino Marte e Irineu, no século II. No século III, Tertuliano, Clemente de Alexandria, o Orígenes. Por isso que eu coloquei ali um asterisco em Tertuliano e Orígenes. Por quê? Porque há algumas tradições que acreditam o seguinte, olha, nenhum herege pode ser considerado pai da igreja. Por quê? Porque um dos critérios para ser pai da igreja é ele ter guardado a ortodoxia. Aí você tem um herege material e formal, né? Material e formal como pai da igreja. Só que outros vão dizer, não, isso aí não tem nada a ver, não. Ele foi um pai da igreja que errou em muitos pontos, mas que deu grandes contribuições em outros pontos. Dizem que a Igreja Católica Romana até hoje é origenista. Ou seja, dado o método que Orígenes formulou na época de interpretação da Escritura, que até hoje se bebe dos métodos de Orígenes. Então, assim, não é de se desprezar a autoridade dele. A de Cipriano, esse Cipriano aí, né, que chama de São Cipriano, não é daquele livro de macumba que tem por aí não, viu? Então o pessoal que confunde, não, será que esse São Cipriano é daquele livro lá de São Cipriano? O pessoal fica... Aquele livro de São Cipriano, ele surge na Idade Média, tá, gente? Arnóbio Lactâncio, século IV, Atanásio, Eusébio de Cesareia. Isso aqui é importante, Eusébio de Cesareia, por exemplo, ele é um dos primeiros historiadores cristãos. Ele se propôs realmente a contar a história dos primeiros cristãos. Então, temos um tratado histórico ali do século IV e temos um acesso, né, a esse material. Hilário, esse cara é engraçado, né? Basílio, Gregório Nazianzo, Ambrósio, Jerônimo, Gregório de Nícia, Epifânio e João Crisóstomo. Cada pai da igreja, tem uns pais da igreja que contribuem mais, outros que contribuem menos. Tá, gente? No século V, Agostinho. Então, Agostinho, ele deu realmente um fundamento sistematizado para a crença da reforma. Então, a reforma ela é agostiniana. Cirilo de Alexandria, Teodoreto, Hilário de Arles, Próspero de Aquitânia, eu gosto também de Próspero, São Próspero. Leão I foi Papa. E aí aqui é um negócio interessante, por quê? Gregório Grande também foi Papa. Então o próprio João Calvino vai dizer, olha, o último Papa bom foi Gregório Grande. Ou seja, existiram papas bons. Homens santos, homens que desenvolveram, guardaram a ortodoxia. O problema aí foi a corrupção papista depois, né? A corrupção papal depois. A gente pode chegar lá mais na frente. Então, vamos lá, a importância dos pais da igreja. Eu passei um pouco corrido, naquela primeira parte ali eu sei que ninguém vai decorar o nome de todo mundo, né? Aí depois não adianta. Mas aí como o slide vai estar à disposição, depois vocês peguem lá e tem uma coleção, a coleção dos Verdinhos da Paulus. Que chama Os Verdinhos da Paulus. São vários livros de capa verde, são todos do mesmo jeitinho. Que foram publicados em português com uma quantidade de pais da igreja aí, escritos dos pais da igreja, né? Que é muito pouco comparado ao que existe, mas já dá para dar uma estudada ali se você quiser ler os documentos em primeira mão, lá de fontes. Defender a igreja de heresias em sua época. Por isso serve de modelo no combate a heresias. Então, a primeira importância
é que eles nos passam essa mensagem: olha, guarde a ortodoxia. Se não guardar, a igreja vai ruir. Na época deles, eles tiveram que guardar a igreja de muitos hereges. No primeiro século, quando a gente for falar da história dos concílios, aí vai ficar mais fácil para mostrar para vocês as heresias que surgiram nesse tempo. Mas existiam no primeiro século, por exemplo, os gnósticos, que era um grupo muito diverso, que tinham várias crenças. Mas, por exemplo, tinha gnóstico que ele dizia que o Deus do Antigo Testamento não era o Deus do Novo Testamento, não era o mesmo. Porque no Antigo Testamento o Deus era tão mau que, na verdade, aquele ali era o demiurgo. E que no Novo Testamento, aí sim, se apresentou o verdadeiro Deus, né, na figura de Jesus Cristo. E aí imagina agora um pai da igreja ter que defender a igreja de uma heresia dessa, sem ter um cânon fechado, como esse daqui que nós temos hoje. Para ele ainda argumentar que o Antigo Testamento ele é tão nosso quanto é dos judeus. E aí tiveram que enfrentar os judeus também, que diziam: não, esse livro nem pertence a vocês, não. É o mesmo argumento de hoje, do judaico de hoje, né? O argumento judaico de hoje é o mesmo daquela época. O Antigo Testamento é um livro dos judeus, não é livro do cristão. Então vocês não sabem interpretar melhor o Antigo Testamento do que nós, não. Então, se a gente está dizendo que essas profecias não fazem referência ao Jesus Cristo que morreu há 2000 anos atrás, então é a gente que está certo, porque é um livro que a gente escreveu para a gente mesmo. Esse é o argumento. Então os pais da igreja tiveram que lidar com esse argumento. Então olha só, se você encontrar algum judeu que usa esse argumento, você já tem um pai da igreja que deu essa resposta. Um pai da igreja que conhecia muito de hebraico, um pai da igreja que era um judeu convertido ao cristianismo e que entendia também de Antigo Testamento. E que respondeu, falou: não, essa profecia realmente fala assim, se assado, fez as conexões corretas. E por aí vai. Então, uma infinidade de loucuras que apareceram no primeiro século, no segundo século. Primeiro e segundo século já, né? O primeiro registro que tem de combate à heresia é João Apóstolo, né? João Apóstolo, ele já responde aos gnósticos quando ele fala que Cristo veio em carne. Que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa é uma resposta a um grupo gnóstico que dizia que Jesus Cristo ele não tinha um corpo humano, de fato. Então, quando ele morreu ali, na verdade, ele não tinha morrido. Ele não sentia dor, né? Ele era um ser iluminado, totalmente iluminado, e assim, baseado numa crença de que a matéria por si só é algo ruim. Então, Jesus Cristo não poderia ter uma matéria como a nossa, porque senão ele não seria Deus, entendeu? Então veja só onde é que o argumento ia caminhando. E como há resquícios da filosofia grega também, existiam muitos gregos que iam se convertendo ao cristianismo e eles iam trazendo aquelas crenças gregas deles para dentro do cristianismo. Então, ora ajudava, ora atrapalhava. E tem um diálogo ainda com esses indivíduos. Ou seja, o que ajuda, o que atrapalha? Então foi um período de muita dificuldade. Mas eles ajudaram a igreja a manter a ortodoxia. São testemunhas do pensamento cristão antigo. A gente chama de loca probândia. O que é isso? Como os cristãos de uma determinada época pensaram a respeito de um determinado assunto. Porque há 2 séculos atrás, a igreja tinha um determinado desafio. Mas, só para situar, na época da Reforma Protestante, um cristão ele não tinha que lidar com a ideologia de gênero, por exemplo. Ele não tinha que lidar com o pós-modernismo. Ele tinha que lidar sequer com o ateísmo. Já era uma coisa rara. Existiam ateus? Existiam. Mas era uma coisa rara, não era como hoje. Então isso não era um inimigo para a igreja da época. Então não adianta você procurar em João Calvino uma resposta para a ideologia de gênero, você não vai achar. Isso é uma resposta que
a nossa igreja hoje tem que dar. Nós temos que responder essas pessoas. Lá no futuro, se nós fizermos o nosso trabalho bem feito, alguém vai olhar para trás da mesma forma que nós olhamos hoje para os pais da igreja. Dizer, olha, aqueles homens batalharam e eles responderam, deram uma resposta em sua época e guardaram a doutrina dessa forma. E agora é nossa vez de fazer o mesmo que eles. Então, veja como eles servem de modelo. E os desafios que eles já enfrentaram, a gente não precisa mais resolver. A gente vai resolver apenas de forma prática. Mas intelectual não precisa mais, já tem uma base intelectual já que eles deram. Eles já responderam, já guardaram a doutrina. A igreja sobreviveu a isso. Se a igreja sobreviver, é sinal que vencemos. Mas assim, ainda assim, é muito importante saber como o cristão pensou em uma determinada época. Nem sempre os cristãos pensaram como hoje. Por exemplo, você pega o movimento monástico. Tinha aqueles monges, né, que eram bem ascéticos, se isolavam no deserto. Tinha um indivíduo que ele ficava num tronco de árvore, sentado lá em cima, lá sozinho, isolado. Aí você pensa, mas que loucura, né? O que tem a ver uma pessoa ficar isolada num mosteiro? Mas quando você pensa que essas pessoas, naquela época, estavam vindo de uma grande perseguição, mas agora a igreja estava debaixo de um novo decreto, né, de novos governantes, que tornaram o cristianismo a religião oficial do império, e que agora, ao invés de ser perseguido, não, você agora era homenageado por ser um cristão. Então, ser cristão se tornou muito fácil. Então, muitas pessoas estavam usando dessa facilidade para ter uma vida mais devassa. Então, o monasticismo ele foi uma resposta a esse movimento. Então, veja, não é que o monasticismo por si seja correto, mas a gente pode aprender como esses pais daquela época, como os cristãos daquela época, enfrentaram um determinado problema, que era o problema de uma devassidão que estava crescendo dentro do cristianismo, que era algo que era estranho até então. Porque aí começa, com a facilidade, vem muitos falsos cristãos, né? Começa a vir todo tipo de gente para dentro que é uma dificuldade que nós temos quando? Hoje. É uma dificuldade que nós temos. Uma igreja fluida. A sociedade é fluida, a igreja também fica, porque nós somos um extrato da sociedade, né? Não tem como fugir disso, não. Só que a gente tem que ser uma resistência dentro dessa sociedade. Então, aqui, a igreja local, ela é uma instituição, por assim dizer, que finca no chão, no solo, num lugar duro, numa rocha, aquelas crenças antigas que não podem ser perdidas. E assim, usando de diversos métodos, tá? Um dos métodos foi o monasticismo, só para citar um exemplo. Produzir os credos, isso é muito importante. Nós temos o credo niceno-constantinopolitano, que é basicamente o credo da Trindade. O credo dos apóstolos, é produzido também nessa época. O credo dos apóstolos, ele é o único credo que ele é enunciado absolutamente por todos os cristãos. Todos. Mesmo as seitas enunciam esse credo. Então, ele em termos de catolicidade, ele é o documento mais católico que existe. Porque existem seitas, por exemplo, que não acreditam na Trindade. Mas o credo dos apóstolos, todas elas, conseguem enunciar sem problema algum. Foram movidos pela providência divina para definir o cânon bíblico. Vocês acham que isso aqui nasceu pronto, foi? Isso aqui caiu, tem um zíperzão assim, ó, caiu brilhando, nas tábuas de ouro. Foi tábua de ouro. Joseph Smith, né, aquele cara lá dos Mormons, achou as tábuas de ouro lá, daquele jeito, prontinho. Foi não, isso aqui foi confusão. Isso aqui foi confusão muito para chegar nessa aqui. Ó. A providência de Deus guiou a igreja dessa época para reconhecer quais eram os livros inspirados. Veja, a igreja, o homem, ele nunca concedeu a autoridade da Escritura. Não. A autoridade da Escritura ela é inerente a si mesmo. Mas Deus, pela sua providência, usou o Espírito Santo
para que as pessoas daquela época pudessem reconhecer quais livros eram livros infalivelmente inspirados. E por causa desses homens, nós temos hoje a nossa regra de fé e prática, que é a Escritura. Imagina só o que seríamos nós, né? Cada um com sua Escritura. Não é ter cristianismo, né? Cada um com sua Escritura, é complicado. Mesmo assim, mesmo algumas igrejas que têm mais ou menos livros do que nós, você pegar, por exemplo, os católicos romanos, os ortodoxos, que têm 7 livros a mais, esses livros, eles não saem, vamos dizer assim, de um escantilhão, usando aqui a linguagem do escantilhão, né? Escantilhão é no meio militar, é quando você vai atirar, e aí o escantilhão é um alvo pequenininho que você leva na sua mão para saber se todos os tiros ficaram dentro daquele alvo. Então, existe um determinado limite de livros na Escritura que ficou em disputa por muito tempo. Então, esses livros que a Igreja Católica acrescentou, eles não são livros inspirados para nós. Nós temos os nossos argumentos para isso. Mas também não foram livros que eles inventaram da cabeça deles. Esses livros eles estiveram em disputa por muito tempo. Então, você tem uma igreja armênia que passou um bom tempo acreditando num cano igual ao nosso. Aí você tem outras igrejas que acreditam em um cano maior, num cano menor, mas nunca assim algo totalmente distoante. Eu acho que o que mais destoa assim é a igreja etíope, que acredita que o livro de Enoque é um livro canônico. Mas fora isso, eu não conheço assim algo totalmente, que alguém que pegou um livro totalmente gnóstico, por exemplo, daquela época do 2º século, por exemplo, Evangelho de Barnabé, tem o Evangelho de Barnabé. Evangelho de Barnabé, Evangelho de Tiago, Apocalipse de Pedro. São textos que eles foram recusados desde o começo e ninguém colocou no cano bíblico. Mas, de qualquer forma, é importante você ler os pais da igreja e ver a forma como eles se relacionavam com a Escritura antes dela existir como cano fechado. Vamos lá. Registraram vários acontecimentos históricos, sendo uma fonte inestimável de eventos importantes do passado cristão. Então, eles viveram aquela época. Então, eles são fontes oculares de eventos que aconteceram. São modelos de condutas, já que são reconhecidos por serem santos. Isso daqui é um ponto muito importante. Existiu o pai da igreja herege? Existiu. Existiu pai da igreja rico, pobre, que sabia mais, sabia menos. Tinha pai da igreja que não conhecia nem grego nem hebraico, só sabia latim. Pais da igreja com limitações diversas. Mas você não conhece nenhum pai da igreja que foi um homem devasso. Todos eles foram modelos de conduta em sua época. Então isso é algo muito importante, porque você pode se espelhar na vida desses grandes homens que ajudaram a construir a igreja e que tinha uma conduta exemplar como cristão. E responder os questionamentos que temos hoje. Isso é uma coisa importante. Não existe heresia nova. Pode existir desafios novos. Mas heresia nova, essa não existe. A questão da ideologia de gênero, por exemplo, você já encontra em alguns livros apócrifos apologia à homossexualidade. Então você vê, desde aquela época, porque o cristianismo ele é uma exceção, na verdade. Uma das exceções, né? Mas a maioria das religiões gregas e romanas, a homossexualidade era vista como virtude, não era nem visto como algo assim aceitável. Não é porque é aceitável, não, era visto como virtude, como aquilo que era principal. Então, facilmente, alguns cristãos também se contaminaram com essa ideia na época. E aqui eu ia começar a falar sobre os concílios,
E são 9 horas. Estica? Vamos passar para a pergunta de resposta? Ah, sim, sim. Começar amanhã mais no horário. Lá no Piauí a gente fala assim, estica, né? Estica quer dizer, continua andando, vai embora. Meus irmãos, vamos passar por algumas perguntas e respostas, eu vou abrir fazendo, e aí vocês depois vão levantar a mão se tiver dúvida. Vou fazer 15 minutos, perguntas mais rápidas. Torinho, eu tenho 3 perguntas, mas vão ser tudo interligadas, tá? Bem rápidas. Primeira, como responder as pessoas que dizem, eu interpreto assim? Que a gente foi o cano fechou, então, diferente dos pais, nós já temos o cano. Mas você interpreta desse jeito, interpreta desse outro, tá, primeiro. A segunda, explica a diferença entre heresia formal e heresia material, que você citou. E foi Orígenes que diz que havia uma nova interpretação, que a igreja católica, a igreja romana, ela bebe muito Orígenes, citou por isso. Sim. Parece que o pensamento de Orígenes fica muito próximo ao pensamento de muitos neopentecostais hoje. Uma coisa assim, eu estou revelando, eis que te digo, ou línguas estranhas que não tem um momento de êxtase, parece muito. Apesar delas se dizerem, ou muitas seguem, né? Estou tentando ser bem cauteloso com a pergunta aqui, as escrituras. Como fazer essa diferenciação e como explicar para uma pessoa que você está vendo que está abraçando a heresia do primeiro século, demonstrar para ela o erro. Então, a primeira, eu interpreto como eu quero. A segunda, diferença entre heresia material e formal. E a terceira, como explicar para uma pessoa que está indo parece que está indo para um caminho que já foi decidido pela igreja, que ela tem um erro. Eu acho que quando eu terminar de responder a primeira pergunta, já não lembro mais o que ele perguntou. A segunda. Mas olha, as pessoas que dizem assim, eu interpreto assim, elas têm que cuidar para não confundir a própria coisa, que é a escritura, com aquilo que ela pensa da coisa. Então, o que eu vejo de forma muito comum é que o indivíduo olha para a escritura e ele tem uma interpretação da escritura e ele confunde a interpretação com a própria escritura. Então, ele diz assim, não, se a Bíblia diz assim, e aí todos aqueles outros que pensam diferente dele já taxam logo de herege. Não, é herege. Por quê? Porque ele está confundindo a interpretação dele com a própria escritura. É óbvio que se ele extraiu o sentido correto da escritura, vai ser escritura. Mas nem sempre é assim. E aí que está, como ele vai saber que aquela interpretação que ele está dando é o sentido correto da escritura? Ora, qual é o primeiro ponto que deve ser observado? Eu fui assessorado pelo Espírito Santo na hora que eu estava interpretando a escritura. Todo mundo que diz que está certo, ele vai dizer que sim, óbvio. Vai dizer que foi assessorado pelo diabo, né? Ou que foi pela própria cabeça dele. Ninguém vai dizer isso. Não, foi o Espírito Santo. Aí a segunda pergunta decorrente dessa é: esse Espírito Santo só fala contigo? Ou a igreja de 2000 anos ficou abandonada e tu agora é o profeta revelador? Então essa é a importância, porque o Espírito Santo que fala comigo, que fala com o pastor Paulo Júnior, ele falou também com a igreja do passado. O Espírito Santo já falava com os primeiros pais, já falava com os medievais, já falava com os reformadores. Então você tem que procurar um alicerce tradicional para aquela interpretação que é aparentemente destoante de tudo. Porque ninguém vai falar assim, eu interpreto assim, para uma crença que todo mundo acredita. Geralmente esse argumento ele vem quando? Quando você quer questionar algo que é muito bem estabelecido. Então você tem muito bem estabelecido dentro das escrituras que a alma é imortal. Aí o indivíduo fala, não, peraí, tem um versículo aqui que diz que a alma morre. A alma que pecar, essa morrerá. Então, tá vendo? Ó? A alma morre, então ela é imortal.
Opa, mas como foi que o aniquilacionismo não é heresia nova? O João Calvino tem um livro chamado Psicopaniquia, que ele escreveu só para refutar os aniquilacionistas. Esse livro ele já tem traduzido em português. Então por que eu não vou ler os grandes mestres do passado e vou ver qual foi a resposta que foi dada para esse versículo aqui, pelo um grande mestre do passado? Ele é infalível? Ele não é infalível, mas ele é um assessor. Ele é um assessor, ele é um homem que viveu debaixo da provisão divina e que pode ajudar você a encontrar a melhor resposta. Não estou falando só de João Calvino, não. Estou falando de todos os grandes homens de Deus na história. É importante que se olhe para o passado e, além disso, o que a confissão da sua igreja diz. Uma coisa eu reconheço o seguinte, que uma confissão que ela é particular só de uma igreja local, ela é importante, ela tem poder. Mas ela tem menos poder de uma confissão que é amplamente aceita por várias igrejas. Por incrível que pareça, a verdade ela tende a ser coletiva. Ou seja, se eu chego para vocês e digo assim, olha, aqui nesse copo tem vinho. Opa, todo mundo olhou e viu um negócio estranho aqui, né? Mas vai pensar, não, deve ser aquele vinho branco. Você pode pensar, pode ser um vinho branco. Aí mas todo mundo vem aqui, ó. Cada um vem aqui e dá uma picadazinha aqui, ó. Você não pensa que é água. Isso aqui é água. E só eu dizendo, não, isso aqui é vinho. Aí daqui a pouco água. Não, tem um conjunto que fala, parece que são tudo doido. Aqui tem é vinho. Ele diz que o doido perde tudo menos a razão, né? Aí, só que quando o maior número de pessoas começa a dizer, vem aqui e confirma, não, isso aqui é água. Mais fraco o meu argumento vai ficando. Mas também é possível que o mundo inteiro esteja errado, só tudo esteja certo. Então, uma confissão tradicional, como a confissão de fé batista de 1689, você tem uma confissão de fé de Westminster, você tem credos antigos da igreja, que foram formulados e são amplamente aceitados por todas as igrejas. Como é o credo niceno, por exemplo, o credo niceno, que é o credo que definiu a questão da trindade. A igreja cristã é trinitariana. Então todo mundo endossa esse credo. E aí vem um indivíduo agora, diz assim, não, eu interpreto aqui que Jesus não é Deus. Aí ele vai olhar para a cristandade inteira e diz, não, a cristandade inteira está errada, só eu que estou certo. Então essa é uma hora em que a tradição, ela nos ajuda a rever os nossos conceitos e voltar anteriormente primeiro, a multidão de conselhos, muitas pessoas aconselhando, prudentes. É mais difícil haver erro. Pode haver erro, pode, mas é muito mais difícil haver erro. Ora, imagina só você pegar um médico, que seja um acadêmico de medicina. Se ele disser algo que destoa de toda a ciência médica, ele pode até estar certo. Mas é muito mais prudente eu acreditar num congresso de médicos, todos professores com doutorado, que já tem 30, 40 anos de estudo, que se reúnem para poder decidir a respeito de um procedimento cirúrgico, qual é a melhor forma. Por mais que possa existir essa possibilidade de todo mundo estar errado, você levaria seu filho onde, se ele precisasse de uma cirurgia? Não é? É lógico que você vai levar nos 30 médicos, todo mundo junto ali, não, nós, vamos tá aqui, ó, os 30 médicos considerados mais capazes no assunto, que mais publicaram no assunto, sobre o assunto, que estão estudando sobre esse assunto aqui há 30 anos. Eles agora vão se reunir, vão decidir qual é a melhor forma de operar seu filho. Passa a ter uma segurança, né? Passa a ter uma segurança. Não, agora pode até dar ruim, mas eu estou na segurança de que vai ser o melhor que pode vir vai vir para o meu filho, dentro das limitações. Então, essa é a mesma coisa da teologia. A confissão de fé de Westminster, por exemplo, ela foi escrita
pelos homens mais capazes de sua época. Mais capazes. Gente que estudou a vida inteira. E o estudo de teologia naquela época não era EAD não, viu? Não era esses estudos de hoje, não. Era um negócio, era difícil mesmo. O cara, ele formava em teologia, ele tinha que sair falando pelo menos 5 línguas ali. E aí, para uma pessoa chegar hoje, abrir a Bíblia aqui e falar, aquele cara ali era herege. Não, peraí. É hora de você fazer esse exercício de humildade e dizer, olha, por enquanto eu não estou concordando, mas eu quero conhecer mais sobre esse assunto. Você voltar lá e continuar a sua leitura. Esse é o primeiro. A diferença entre heresia material e formal. Existem declarações que são feitas que elas não necessariamente atingem o proceder da pessoa. Então, eu estava até conversando hoje com o pastor. Tem pentecostal que ele é arminiano. Ele acredita realmente que a salvação dele está, em última instância, em um poder de escolha que ele faz de fazer um bom ou mau uso de uma graça preveniente. Então, ele, no final das contas, ele decide. A predileção não é de Deus, a predileção é dele. Se Deus dará continuidade à sua salvação ou não, quem escolhe é o homem. Então, o arminiano pensa isso. Só que quando você vai conversar com um pentecostal, a maioria deles, pelo menos os eleitos, que eu acredito que os eleitos são guardados da heresia formal, mesmo aqueles que são ensinados de forma errada, Deus tapa o ouvido dele para a heresia. E ele chega e vai dizer assim, olha, quando Deus te pegar, você não tem como resistir. Não, Deus é soberano. Confie em Deus, porque Deus está fazendo isso, Deus permitiu que isso acontecesse, mas é para o seu bem. Deus tem um propósito, Deus tem um plano na sua vida. Tudo isso é calvinismo. E não pode ser se não for debaixo dessa ótica. Porque na medida que eu digo que a vontade de Deus é em si resistível, ou seja, o homem pode resistir à vontade de Deus, então não existe plano de Deus para a minha vida. Não tem como. É um plano que pode até existir um plano, mas eu não posso dizer para ti, Deus tem um plano na tua vida, e tu se confiar nisso, porque tu não tem certeza que esse plano vai se concretizar. Tu não tem certeza que está debaixo realmente de uma condução divina. Mas veja, como o herege material, ele formalmente ele não é. Muitas vezes ele não é formalmente. Então ele fala como se não existisse aquela heresia para ele. A terceira pergunta foi? A questão de origem sobre a heresia do primeiro século foi Tertuliano. Tertuliano. Os montanistas, qual era a diferença dos montanistas para os pentecostais de hoje? Não que não possa existir pentecostais que pensem dessa forma, mas há uma similaridade grande, principalmente na questão de falar em línguas que ninguém entendia. Isso daí não era parte da igreja, da ortodoxia da igreja, isso aí foi uma heresia montanista, falar numa língua que ninguém conhecia. Porém, quando eles falavam de uma revelação, eles não estavam necessariamente falando dessas revelações que os pentecostais têm hoje. Você, levante aí. Eu estou aqui, vou revelar aqui que você está com problema de dinheiro. Poxa, mas você já botar qualquer um, vai ter problema de dinheiro, meu amigo. Né? Mas tem essas revelações de pecados ocultos, né? Tem essas revelações na igreja pentecostal que são mais comuns dessa forma. Ou então aquela, Deus me revelou que você vai ser um missionário. Daqui a quantos anos? Daqui a 30. Né? Que aí ninguém está mais vivo, ninguém vai nem lembrar do que ele falou, né? Mas aí, não, Deus revelou isso, revelou aquilo. Na época dos montanistas, eles acreditavam que eles tinham um conhecimento específico e secreto que foi passado dos apóstolos para eles e que o Espírito Santo revelava esse conhecimento secreto dos apóstolos para eles. Então, quando eles faziam uma profecia, uma revelação, tinha o mesmo valor disso aqui, ó, de escritura. Então, esse era o problema dos montanistas. Então, a gente já anota aí um solo escritura já desde o começo. Ou seja, não, o que tu falar
Não tem valor, não. O que tem valor é o que está aqui. Agora, como os cristãos daquela época conseguiram fazer isso sem um cano fechado, isso aí foi um grande problema. Mas, veja, seitas desse tipo, desafios desse tipo, fizeram com que a igreja se esforçasse para montar um cano. Porque sem um cano não tem como você responder isso daí. Qualquer um pode dizer que tem palavra de Deus. Não, tem palavra de Deus. Por quê? Você não tem um cano, agora não. Se eu digo, olha, isso aqui é palavra de Deus. Então, fora disso daqui, eu não tenho palavra de Deus. Eu tenho um padrão aqui que vai me nortear no que eu faço e no que eu não posso fazer. Mais alguém? Pastor, atrás do senhor. Aí. Bom, como os pais da igreja tinham muitas lutas, a minha pergunta é para os dias de hoje. Quando você olha para a nossa sociedade e para a maioria das igrejas, você não vê diferença. E nos dias deles, a igreja, você conseguia olhar para a igreja como esse pessoal são os cristãos e esses não são? É como eu já falei, até. A igreja, realmente, ela era bem distinta. Principalmente nos primeiros... Até deixei de citar essa peculiaridade. Um dos motivos pelos quais os pais da igreja, principalmente os primeiros, são tão louvados, é que eles viveram em uma época em que a igreja passou por uma grande perseguição. Então, se você consegue ser um bispo, um sacerdote, em uma época em que a igreja está perseguida de morte, não é essa perseguição de hoje não, perseguição de hoje, que o indivíduo fica com medo do presidente decretar que a igreja seja fechada na pandemia. Aí vai dizer, não, a igreja está sendo perseguida. Né? A perseguição naquele tempo era encontrar cristãos e levar para o Coliseu. E botar um cristão junto com um leão e esperar para ver qual dos dois saía vivo. Essa aí era a morte da época. A perseguição da época. Era tocar fogo em cristão e colocar para servir de iluminação pública. Isso aí era a perseguição dos primeiros cristãos. Agora, como que eu vou dizer que alguém que se manteve firme nessa época, alguém que foi... Vocês acham por que o nome desse indivíduo vem aqui, ó? Cadê? Justino Marte. Tu acha que o nome dele é esse? Policarpo também, né? Foi martirizado. Então, um indivíduo desse que foi para o martírio e manteve a sua fé, não é um homem que eu devo desprezar o modo de vida como ele vivia. E a igreja era, sim, conhecida por ser distinta. E uma das distinções da igreja primitiva era que ela ajudava não só os de dentro, mas também os de fora. Era comum, em casos de guerra, os cristãos acudirem até mesmo os inimigos. Então, isso era uma grande diferença. O Didaquê, ele dá ali uma certa visão de como os primeiros cristãos viviam. Claro, além disso, os Atos dos Apóstolos, né, que são os primeiros atos dos primeiros cristãos, já mostra também mais ou menos ali como os primeiros cristãos viviam e como eles passaram a ser perseguidos. E era fácil identificar um cristão. Hoje, né, já está mais difícil. Já se confunde, né, o mundo com a igreja cristã. Antigamente, era mais comum você ter uma separação ali. Não, esse aqui é música do mundo, isso aqui é música de Deus. Isso aqui é roupa de crente, essa aqui não é roupa de crente. Até nisso, né, hoje está... Você vê que a prudência já está se distanciando também, né? Só que tem vídeo na internet aí o pastor falou, né, do boné, a igreja está de boné, de camiseta, né? Você vê que... E aí a igreja com jogo de luz.
E aí, quando você vai ver, tá todo mundo, gente dançando funk dentro da igreja. Aí faltou o respeito, né? Tanto faz ir na igreja como lá no mundo, tá na mesma coisa. Então, assim, realmente, a igreja antiga, ela era distinta. Se você pegar até mesmo a igreja medieval, que era uma igreja extremamente corrupta, ela, pelo menos na capa, ela ainda era diferente da sociedade. Embora, debaixo dos panos, fosse corrupta. Mas pelo menos ali de frente, ali, a primeira imagem que ela passava, era de uma igreja que era limpinha. Mas hoje nem isso mais, né? Tem mais isso não. Um dia eu passei, foi lá no Maranhão, Imperatriz do Maranhão. Eu fui lá, tinha, não sei se tem mais, tá? Esse aí foi em 2013, 2012. Tinha uma igreja lá, alguma coisa que eu não lembro mais o que era, do Cuspe Santo. Aí, meu amigo, não tem como se levar a sério um negócio desse, entendeu? A minha esposa fez parte de uma igreja lá em Igarapé que chamava Terra que Fumega. Não existe, pô, existe, te falando, não é brincadeira de internet, não existe. Então, quando começa assim, eu acho que tá sem futuro. Tá sem futuro. Última pergunta? Graças a Deus. Eu queria fazer só uma pergunta sobre isso, se eu falasse um pouco sobre a diferença entre o conceito de sola escritura e nuda escritura, e se, na opinião do senhor, se o conceito de nuda escritura ele acaba ou não sendo prejudicial para o protestantismo, e se o nuda escriturista pode ser considerado protestante. Entendi. Sola escritura. Ele é um conceito em que a escritura ela é a nossa regra máxima de fé. Mas veja, isso não quer dizer que outras autoridades subalternas possam existir. A própria Escritura diz que nossos pais são autoridade, que o pastor é autoridade, que a igreja é autoridade. Então você não pode negar autoridades subalternas. O governo é autoridade. Mas assim, em termos de doutrina, hoje o governo já não conta mais muito, porque nós vivemos num modelo de Estado em que a religião é separada da igreja, né? Desculpa, separada do Estado. Mas uma época em que o Estado era junto com a igreja, o parlamento convocava o concílio. Até o sétimo concílio, se eu não me engano, quem convocou os concílios, todos eles foram imperadores. Não foram os papas, né? Não foram os bispos da igreja, foram imperadores, para resolver problemas internos da igreja. Até hoje, lá na Inglaterra, o rei, né, da Inglaterra, ele é o líder máximo da igreja anglicana, que é a igreja inglesa. Mas, esse foi só um parênteses que eu abri. Quando se fala de sola escritura, não se nega que, primeiro, há uma tradição anterior a nós, de homens que interpretaram essa escritura. Você tem que buscar esse conhecimento anterior. Segundo, sola escritura não quer dizer que qualquer um pode interpretar a escritura. Veja, o que sola escritura diz é que qualquer um pode examinar a escritura. É diferente. O que é examinar a escritura? É o que os bereanos fizeram. Se eu falar uma coisa aqui na frente, você pode ir lá na escritura, conferir se aquilo que eu falei é realmente daquela forma. Você pode conferir. Agora, você não pode pegar uma confissão, por exemplo, de uma igreja local, ou uma confissão de igrejas, como a confissão batista de 1689, só que pegando aqui o nosso exemplo. Em que há igrejas no mundo inteiro que carregam essa confissão consigo. Você não pode chegar a você e dizer, eu discordo
dessa tradição? Beleza, você discorda, você tem o direito, né, de discordar da afirmação de qualquer homem. Você tem esse direito. Agora, o que você não pode, sozinho, é mudar essa crença da igreja. Ou seja, você pode discordar do pensamento, mas não tem como você sozinho mudar a crença da igreja, a não ser que seja também através da convocação de um concílio em que as igrejas daquele lugar decidam mudar aquele documento. Então, uma coisa é a crença geral da igreja. Essa crença geral da igreja, gente, é igual pregação de domingo. Quando o pastor chega aqui no domingo para pregar, ele passou a semana inteira se preparando. Então é muito complicado ele chegar agora aqui e dizer assim, olha pessoal, eu tinha preparado uma palavra, mas o Espírito Santo falou comigo agora e disse que a palavra é essa. Aí quer dizer também que o Espírito Santo não falou contigo a semana inteira. Ele fala agora. Porque na semana inteira tu orou, fez tudo, mas o Espírito Santo não falou contigo. A mesma coisa. O Espírito Santo não fala com a igreja inteira, mas fala contigo. Então aí é o primeiro ponto. Mas você pode, formalmente, levar a sua tese, questionar aquela confissão para o pastor local, que deve se reunir com outros pastores e pode mudar a confissão, pode. A confissão não é imutável, não. Mas desde que seja pelas vias normais. Por quê? Porque quando você questiona a confissão, você discorda da confissão. Mas você não está ali naquele momento... Você não pode, naquele momento, se colocar como a autoridade sobre a confissão. Porque a confissão ela vai continuar existindo. Então você não é autoridade sobre a confissão. Você tem direito de discordar dela só. Tá? Então, sola escritura, ela é baseada, primeiro, em a interpretação dos mestres reconhecidos e a produção de documentos que mostram o que aqueles mestres pensam a respeito da escritura. Inclusive, existem declarações infalíveis dentro das confissões. Por exemplo, quando a confissão diz que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador do homem, é uma declaração que não está na Escritura dessa forma, está na confissão e é uma declaração infalível, porque reflete exatamente o pensamento da Escritura. Então a confissão ela é infalível quando reflete exatamente o pensamento da Escritura. A nuda Escritura, o que ela pensa? Ela pensa que não há nenhum tipo de autoridade além daquele que está ali interpretando. Isso veio muito com os anabatistas, que é uma ala da Reforma Protestante, né? Que assim, os reformados mais tradicionais, luteranos, os reformados ingleses, reformados continentais, sempre acreditaram que esses indivíduos eles eram hereges. E eles são, de fato, são aniquilacionistas, né? Donatistas e nudo-escrituristas. Eles negam toda a tradição anterior. Então, esse pensamento é o que reina na igreja de hoje, no pós-modernismo. Ou seja, eu tenho a autoridade para definir o que é a verdade a partir do que eu leio da Escritura. Só que sem nenhum tipo de preparação anterior. A pessoa acha que se ela sabe ler, ela já está apta a lidar com esse livro aqui, que já teve gente que até morreu por causa dele, né? Então, a Escritura, por ser palavra de Deus, é um livro extremamente complexo, aí que deve ser avaliado com prudência. Só a Escritura, Bíblia, mais autoridades subalternas. Nuda Escritura, só Bíblia. Esse pensamento de nuda Escritura ele é danoso para a igreja, porque ele cai no relativismo total. Só a Escritura, bom para a igreja. É o modelo que a igreja sempre adotou. Não durante o tempo inteiro, mas
sempre foi a criança da igreja, mas não adotou o tempo inteiro. Tá? Essa aí é a diferença. Então, cuidado para não confundir o solo da escritura com o nu da escritura. A pergunta é bem salutar.